Feliz Dia das Mães, amém, para quem é mãe, aleluia, glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12, Êxodo 20, verso 12, você que foi encontrando, dá um amém, glória a Deus, para mim saber que você encontrou, aleluia. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 20 e 12. Quem foi encontrando não tenha vergonha nenhum, tá bom? Você pode falar, tá bom? Para dar glória a Deus e aleluia, dar amém, você pode. Você não pode conversar, mas vamos estar ao seu lado. Mas dar glória a Deus e aleluia pode, amém? Mas eu posso conversar com o meu irmão que está ao meu lado, não, só para terminar o culto. Aí você convida ele para comer uma pizza e paga, né? Também conversa com ele. Mas agora é o momento da gente conversar com Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Mas glória a Deus e aleluia. Pode ficar à vontade que você pode. Amém? Todo mundo encontrou? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Lá em Êxodo capítulo 12, capítulo 20, verso 12, a palavra de Deus nos diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. O que é que nos dá os dias de vida? Agora você pode falar. Ele diz, na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Os dias de vida quem nos dá é Deus. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente sabe o dia de hoje, a gente vive hoje. Mas amanhã a gente não sabe o que vai dar aqui mais. Porque quem é o dono da vida é Ele. Quem é o dono de tudo é Ele. Ele que é o dono de tudo. O controle está nas mãos do Senhor. Mas esse verso a qual a gente leu, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E hoje eu quero falar o tema dessa ministração. Não ia pregar sobre isso. Eu ia pregar sobre outra palavra, mandei para Júlio agora, quando eu estava ali na sala. E hoje eu quero pregar sobre honra a tua mãe. Porque mãe é algo precioso. Mãe é algo que a gente tem que honrar. A Bíblia, querido, hoje é dia das mães, mas não é apenas uma data comemorativa. É o momento da gente reconhecer o valor de uma mãe que diz, um dia ela orou por você, um dia ela chorou por você. Querido, eu fico olhando o amor de uma mãe, sabe, uma pessoa que trabalha o tempo todo, uma vida que eu fico olhando, ela dedica uma vida. E não é pelo salário, não é por dinheiro. Como assim, pastor? Uma mãe, ela começa a cuidar de uma criança pequena, ela perde muito de sono, ela não dorme direito por causa do filho. Se o filho adoece, a mãe é a maior preocupação, ela que acorda de madrugada, ela passa a viver a vida dela para o filho. E ela está trabalhando sem receber nada em troca. Tudo pelo amor que ela tem por aquele filho. A mãe, ela dedica a vida para cuidar de um filho. E muitos filhos, quando crescem, eles esquecem tudo que uma mãe fez, tudo que uma mãe sofreu, tudo que uma mãe passou para cuidar. E muitas vezes esquecemos daquilo que a nossa mãe, noite de sonos, lutas, às vezes tira aquilo que ela só tinha para comer, ela deixa de comer para dar quem? O filho. Porque mãe é assim. A palavra mãe, querido, quando falamos mãe, é uma palavra tão forte. E a Bíblia não nos diz isso, é tão interessante que a Bíblia ela não trata honrar a mãe como uma opção. A Bíblia deixa como um mandamento. Ela não deixa como uma opção. Ela deixa como um mandamento. Honre a tua mãe. Valorize a sua mãe. Mãe é para ser amada. Mãe é para ser cuidada. E por isso que é tão interessante que a Bíblia ela deixa esse mandamento aqui. Mas a gente vive, querido, é uma geração que tem perdido o respeito dentro de casa. Uma geração que não honra a mãe. Uma geração que não honra os pais mais dentro de casa. Uma geração que se levanta contra a mãe. Uma geração que se levanta que não obedece. Mas eu quero dizer para você, nesse dia Deus quer levantar uma geração de filhos que honram as mães. Uma geração de filhos que honram os pais. Porque a gente está numa geração que está distorcendo as coisas.
Os filhos estão lá valorizando de fora e estão esquecendo de respeitar o direito de casa. Uma geração que não honra mais as mães. Uma geração que está sendo levada pela tecnologia. Se é para fazer algo dentro de casa, não faz, preso no celular. Mas lá fora todo mundo é amigo. Mas lá fora todo mundo é parceiro. Deixa eu te dizer, você que tem mãe ainda, valoriza sua mãe enquanto você tem ela. Valoriza sua mãe enquanto ela está ao seu lado, porque depois que uma mãe parte, fica lembranças, mas não fica mais oportunidade. As lembranças ficam, mas não fica mais oportunidade. Então honre enquanto você tem a sua mãe. Porque chega para uma pessoa que perdeu a mãe, pergunta para ela se ela esqueceu. Ela nunca esquece. Ela nunca esquece da mãe. Ela sempre vai lembrar da mãe que ela tinha. As lembranças ficam, mas a oportunidade não fica. Mas quem tem mãe aqui ainda tem oportunidade. Tem oportunidade de abraçar, tem oportunidade de cuidar, tem oportunidade de dizer que ama. Deixa eu te dizer, querido, o maior presente de uma mãe não é que o filho, pastor, qual o maior presente que eu posso dar à minha mãe? Deixa eu te dizer que, em primeiro lugar, não é dinheiro. O maior presente de uma mãe não é dinheiro. O maior presente de uma mãe é ter um filho que honra. O maior presente de uma mãe é ter um filho que respeita. O maior presente de uma mãe é onde ela chegar e as pessoas falam bem do filho dela. Isso alegra o coração de uma mãe. Isso traz felicidade para uma mãe. Quer alegrar sua mãe? Honre a mãe que Deus te deu. Honre a mulher que Deus confiou a te trazer ao mundo. A Bíblia diz: honre a mãe para que se prolongue seus dias aqui na terra. Porque a gente vê uma geração que está partindo jovem, uma geração de jovens que estão morrendo por causa do quê? Porque não respeita pai e mãe. A Bíblia diz: honre pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra, os dias que o teu Deus te dá. Quando a gente não honra, não escuta a mãe. Deixa eu dizer para você, a gente quebra cara. Mãe, ela tem algo, querido, Deus é para você. Mãe, ela tem algo que é inacreditável. Quem nunca aqui, quando era criança, a mãe lhe pega algo, vai lá buscar e você procura e não acha. Você fala: mãe, não tá assim. Não tá, minha senhora disse, está assim. Vai lá na segunda gaveta do guarda-roupa, debaixo do pano, tal, levanta para ver que não tá. Você vai e procura nada, e ela vai lá e está no mesmo canto. A mãe olha para você e fala: não olha com aquela pessoa. Você diz: mãe, é meu amigo. Ela diz: não, manda que não presta. A anteninha dela já pegou, filho. Escuta sua mãe. Se ela já está falando, ela já está vindo algo errado. Se ela já está chegando em você falando, a mãe já tem que tomar algo que a gente às vezes não consegue ver, mas ela já está vendo. Ah, pastor, mas minha mãe é chata. Não, ela te ama. Ah, pastor, mas minha mãe briga com tudo. Não, ela quer o teu bem. É porque ela te ama, é cuidado. Mãe é a pessoa que ela pode chegar para você e falar o que for de você. Ó, Lenilson é isso, Lenilson é aquilo. Ela fala um monte de coisa. Agora vai eu falar do filho dela. Ela pode falar: meu filho é safado, meu filho é isso. E ela fala mesmo. Agora chega outro falando do filho dela na frente dela que ele é safado, para ver se ela vai deixar. Ela vai dizer logo: quem fala do meu filho sou eu. Por quê, mãe? Mãe é cuidado. Mãe é amor. Então, você que tem mãe aqui ainda, honre a mãe que Deus te deu. Valorize a mãe que Deus te deu. Em primeiro lugar, eu quero falar para você, quero ser bem breve com você, que ainda temos o momento da ceia. Mas em primeiro lugar, eu quero falar: honrar a mãe é um mandamento de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: honrar a mãe é um mandamento de Deus. Em primeiro lugar, honrar a mãe é um mandamento de Deus. Onde a gente leu lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus colocou um mandamento entre os principais da lei, porque a família é a base da sociedade. Porque Deus pegou esse mandamento e colocou entre os principais, os 10 mandamentos lá. Esse honra teu pai e a tua mãe, Deus colocou lá. Porque Deus colocou entre os principais da lei, porque a família é a base da sociedade. Honrar não significa apenas obedecer quando é criança.
Porque, pastor, honrar é apenas obedecer quando é criança. Não, honrar não é apenas isso. Honrar, querido, não é apenas obedecer. Honrar envolve respeito. Honrar envolve cuidar, valorizar, ouvir, ajudar, reconhecer o sacrifício. Honrar significa isso. É eu reconhecer, é eu respeitar, é eu cuidar, é eu valorizar. Isso é honra. Os filhos, muitas vezes os filhos só lembram da mãe. Sabe quando? Quando precisa. Quando precisa, a anteninha lá, tem a mãe. Aí eu vou pedir ajuda à mãe. Filho sabe, ele honra a mãe nos detalhes. Não é só quando precisa. Não é só quando está precisando. Não honre a sua mãe apenas quando você precisa, querido. Honre a sua mãe todos os dias. A mãe que está precisando não é de dinheiro, é de carinho. A mãe que estão precisando não é de presente caro. É filhos que chega, dá carinho, que cuida, que ama. Às vezes a gente tem vergonha de falar para nossa mãe que a ama. Mas não tem vergonha de falar para o pastor, é meu parceiro lá fora de dizer que ama. Mas para a mãe a gente tem vergonha. Não tenha vergonha de dizer para sua mãe que ama, querido. Porque um dia você vai querer dizer isso a ela e você não vai ter oportunidade de dizer. Um dia você vai querer chegar para ela e dizer, mãe, eu te amo. E não vai ter mais essa chance. Por isso que eu não tenho vergonha de falar para minha mãe que eu amo ela. Sempre eu falo para ela, eu te amo. Eu não tenho vergonha de falar para o meu pai que amo ele. Sempre quando eu ligo para ele mora em Maceió, eu falo, pai, eu te amo. Mãe, quando troco mensagem com ela todos os dias que a gente fala, eu falo, mãe, eu te amo. Eu não tenho vergonha. Eu quero, todo momento que eu tenho, eu quero falar que eu te amo, porque um dia eu não posso ter essa oportunidade mais. Que é isso, pastor? Você está dizendo, sua mãe vai morrer, querido. Um dia a gente sabe, ou eu, ela vai ter que partir. Mas enquanto eu estiver aqui, enquanto ela estiver aqui, eu quero falar para ela que eu amo. Não tenha vergonha de falar para sua mãe que você ama. Não tenha vergonha de chegar para essa pessoa e dizer que ama ela. As mães, querido, há mães que fizeram pelos filhos. Fizeram tantas coisas pelos filhos e hoje, sabe o que acontece? Elas vivem esquecidas. Fizeram tanto. Estava conversando com um rapaz, ele trabalha em clínica. Conversando com ele, ele falou, pastor, trabalho em uma clínica em Maceió e tem um rapaz, um senhor que está internado lá. E a clínica paga 30 mil por mês. Sabe para quê? Aquele senhor que está internado, ele não é doente. Os filhos estão internando ele porque não quer ir em casa. Ele disse que está lá internado mais de ano. Sabe quantas vezes foi visitar? Nenhuma. Nenhuma. Essa é a geração de hoje. Sabe por quê? Está falando mais alto o dinheiro. Dinheiro. Não honra mais. Não honra. Então não pense que honrar é com dinheiro, não é com respeito, é com carinho, é com amor. É você pegar no seu celular, mandar uma mensagem, perguntar como é que tal, eu te amo. Está precisando de alguma coisa? Não, mas a gente lembra todos os dias de mandar para um colega, para um amigo, porque ele diz é parceiro. Deixa eu te dizer, não foi esse parceiro que você disse que é parceiro, que passou noite sem dormir dentro de você. Não foi esse que você disse que é parceiro, que deixou de comer algo, ficar com fome, tirar o que tinha para dar a você. Foi não. Sabe quem foi? Foi sua mãe. Foi sua mãe. Por isso, honrar a mãe é um dos mandamentos de Deus. Segunda coisa, diga para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele, diga, uma mãe deixa marcas. Diga, marcas externas em filhos. Uma mãe, ela deixa marca eterna nos filhos. Uma mãe sempre ela vai deixar marcas. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 1, verso 8. Provérbios capítulo 1, verso 8. Amém?
Filho meu, ouve os ensinos de teu pai e não deixe as instruções de quem? Olha o que ele diz: filho meu, ouve os ensinos do teu pai, mas não deixe as instruções de quem? Da mãe. Não, é porque a mãe, ela sempre vai deixar marcas eternas, filho. A voz da mãe, ela permanece na memória do filho. O filho, ele conhece sempre a voz da mãe, ele consegue reconhecer, porque ela deixa marcas, porque foi ela que ensinou a dar os primeiros passos. É ela que cuida. Pastor, o pai não é importante os dois. Mas vamos ser sérios, quem dedica mais tempo é a mãe. É a mãe. Porque tem pais que nem ajudam. Porque tem pais que acham. E para você que é pai, eu sei que hoje é dia das mães, mas para você que é pai também, cuidar do filho não é só obrigação da mãe, é dos pais também. Não, pastor, só quem levanta de madrugada é a mãe. Não, você é pai, tem que levantar também. Mas a gente sabe que tem pai, tem mãe, que ela é mãe e ela é pai. Tem mãe que ela é mãe e ela é pai. Então a mãe foi ela que ensinou a dar os primeiros passos. Foi ela que muitas vezes dobrou os joelhos em oração. Foi ela que muitas vezes que chorou e ninguém viu ela chorando pelo filho. Foi ela que muitas vezes entrou no quarto para chorar, triste, onde ninguém viu o choro, onde ninguém viu o choro dela. Por você. Porque mãe é assim. Mãe fala, não vou fazer mais. Se quiser, quebra a cara, vai fazer isso. E ela vai fazer, mas ela não deixa. Então lembra, querido. Quantas vezes eu vi minha mãe chorar? E ela falava, nunca mais eu faço isso. Quando eu pedi, ela dizia, não vou fazer não. Aí eu fazia birra. O filho sabe fazer birra também. Eu ficava triste nisso, tapeando. Aí ela olhava e dizia, dessa vez eu vou dar. E eu não, mas fazia de novo. E eu fazia ela chorar de novo. Até um dia, querido, eu entrei em casa. Lembro como hoje. Entre 9 horas do dia, entre 9 a 10 horas da manhã, quando eu vou chegando em casa, que eu entro na sala, eu escuto ela na cozinha, mataram ele. Vai 3 dias que ele não chegou em casa. E ela chorando. Eu lembro quando eu chego perto do próximo passo da sala, que ela estava na cozinha, ela estava molhando a fuga, chorando, falando, mataram ele. E eu olhei, quando eu entrei, que ela me viu, estava onde? Chorando em lágrimas. Porque eu estava 3 dias sem dar notícia fora de casa. E falando que amava. E naquele dia eu olhei para minha mãe e eu falei, eu não amo minha mãe, se eu amasse realmente eu não fazia isso com ela. A partir de hoje eu não quero fazer isso com minha mãe. A partir de hoje eu não quero trazer esse choro para ela. E a partir daquele dia, querido, eu decidi mudar de vida, eu decidi ir para Jesus. E decidi fazer ela chorar, mas de alegria, não de tristeza mais. Porque quem ama, ele pode ver outra pessoa chorando por ele, mas de alegria, mas eu fazia ela chorar de tristeza. E aquele dia, quando eu vi, mas quantas vezes eu fiz ela chorar? Quantas vezes eu cheguei em casa, ela ia para a igreja orar por mim, e eu chegava em casa, estava tocando louvor, e eu dizia, eu quero escutar brega, ela dizia que não, eu dizia, se não deixar eu escutar brega, eu vou beber de novo. Ela, para não ver eu sair para a rua, dizia, coloca teu brega. Só para não ver eu sair para a rua. E eu colocava. Mas ela ia para a igreja orar por mim. Porque mãe é isso. Mãe, ela deixa marcas. Mãe, ela deixa marcas eternas, querido. Muitas mães, ela chora no quarto enquanto os filhos dormem. Ela está chorando. Às vezes eu fico olhando, hoje mesmo, dia das mães, minha esposa lá começou a postar as fotos dela com o meu filho. Caio com 14 anos, quase 2 metros, porque ele é só a gente dentro de casa agora. E ela começou a postar as fotos dele, e quando eu olho, ela já está chorando. Eu fico, ele não está chorando, não é? Eu já estou pensando, meu bebê está crescendo e vai embora. Já está chorando, porque o homem está 14 anos, está crescendo e vai embora um dia. Mas mãe é assim. E o pai olha como? Tem casamento. O pai olha como? Vai ter que chegar a idade, vai ter casamento, ele tem que fazer a vida dele. E a mãe está comando, quero que vai. Porque a mãe quer o bebezinho dela sempre de casa. O pai não é que o pai quer que
casa. Se bater 25 anos dentro de casa, vai ter quase expulsando. Bora, meu filho, vai caçar não, hein? Vou te criar até quando? O pai já começa a idade, 25 anos dentro de casa. E a mãe deixa ele. Deixa meu filho. Porque é mãe. Mãe é assim, mãe é diferente. Mãe é diferente, a gente sabe. A gente casa, vai embora, pra longe, mas tudo que a gente fala, meu Deus, comida de fulano é bom, mas comida de maninha. É marca, filho, não tem pra onde não. Ei, não, é sério, a gente, olha, eu comia comida, mas era quase igual que é de mãe. Se falar em casa, é uma confusão, mas se você... Cara, não pode nem falar isso, eles não falam não, eles não dando conselho. Quando comer, eu subir amor, tá melhor do que eu comer. Mas sabe, é diferente. Mãe, ela marca, ela deixa marcas na gente. Ela deixa marcas eternas. Timóteo, ele recebeu uma influência espiritual de quem? De sua mãe, Eunice e de sua avó. É lógico, ele foi porque Timóteo, um dia, quando ele está grande, Paulo vai falar para ele. Um dia Paulo vai falar para ele, mas a fé que você tem, ela vem de quem foi de você? Não. A sua fé, ela vem de quem vem da sua mãe, vem da sua avó. Pessoas que oraram por você, uma mãe que ora, ela muda o destino do seu filho, ela muda uma geração. Então ore pela vida do seu filho, porque mãe, ela vai deixar marca. Seu filho ele não pode ouvir você agora, mas depois, as marcas que deixa, um dia ele vai lembrar. Timóteo, ele foi um grande homem de Deus, mas ele foi instruído dentro de casa. E quem instruiu a mãe? Quem instruiu a avó? Pessoas que deixaram marcas nele. Mas quem deixou essas marcas? Uma mãe e uma avó que orava por ele. Hoje, você olha, muitas vezes pessoas chegam em mim e falam, pastor, eu sei quem o senhor é, eu sei quem o senhor agora é, olha o que Deus fez na sua vida, mas eu honro a Deus e agradeço a Ele pela mãe que Ele me deu. Porque quando muitos chegaram nela e falaram, não tem mais jeito, entraram na mente dela, fez até plano funerário, porque disseram, vai morrer. E ela fez o plano funerário. Mais de 15 anos pagando esse plano, fosse um carro para mim, já estava pago. Olha lá, pagando o plano. Quando eu morrer, esse negócio tem que ser valendo. Tem que ser vivo nisso. Porque há mais de 15 anos pagando o plano. Porque falaram para ela, vai morrer. É só vai chegar só a notícia. Mas enquanto pessoas falavam que ia morrer, ela estava orando. E a oração dela não ficou aqui, chegou aos céus. Sabe por quê? Mãe, ela deixa marca. Mãe, ela deixa marcas. Um dia eu parei para pensar no que ela falava. Eu disse, ela está certa. E sabe quando a gente vê que está certa? Quando a gente sai da vida que a gente está e passa a viver outra vida. Porque muitas pessoas, escuta, João. Ela está aqui de prova para não deixar o que sou. Tô brincando. Aqui é projeto, mas ela está aqui de prova. 6 horas da manhã. Quantas pessoas chegavam lá em casa para me acordar com já com bebida? Chegava mais de 15 jovens dentro da minha casa. Sabe, às vezes eu acordava com o quê? Cerveja derramando na minha casa. Eu acordava com pessoas derramando bebida na minha casa, já para beber. Eu não conseguia nem acordar tarde, porque os meninos já invadiam a casa. Ia me buscar. E eu falava, meus parceiros. Você que é jovem, escuta, meus parceiros. Quando eu mudei de vida, não quis beber mais, não quis estar em bagunça mais. Encontrava muitos deles, falava, ei, vamos lá em casa, sabe o que eu ouvia? Ele vai fazer o que na tua casa, tu não tem nada para oferecer gente mais, tu bebe. Ele vai fazer o que lá? Sabe quantos foi lá mais? Quantos foi lá na minha casa mais? Ninguém foi lá mais. Aí sabe o que é que diz? Não, depois que é crente se afasta, não é você que se afasta, é você, pessoas que não querem andar com você mais. Porque não era você. Era o que você tinha para oferecer a elas. Nunca foi você. E naquele dia que começou vocês da minha vida a falar, minha mãe sempre estava certa. Errado estava eu que não escutava. Porque minhas amizades mudou, não foi porque eu quis me afastar de pessoas. Foi porque pessoas não quiseram andar comigo mais.
Porque eu não bebia mais. Eu não ia para bagunça mais. Mas um dia eu decidi deixar amizades de lado, não deixar amizades, mas mudar de vida. Valorizar a mãe que Deus me deu. Terceira coisa, diga para você estar do seu lado, filhos sábios, traz alegria para sua mãe. Filho sábio, ele vai trazer alegria para sua mãe. Está lá, pode entrar, né? Acho que é tudo. Provérbio capítulo 10, verso 1. Abra sua Bíblia lá em Provérbio, capítulo 10, verso 1. Provérbio, capítulo 10, verso 1. Amém? Olha o que diz. Filho sábio alegra quem? Diga ao pai. Diga, aí diz, o filho sábio ele alegra o pai. Mas é o que ele diz adiante. Mas o filho insensato, ele entristece a quem? A sua mãe. O filho sábio, ele vai alegrar o pai. Isso é provérbio de Salomão. Mas ele faz um filho insensato, ele vai trazer tristeza, ele vai entristecer a sua mãe. O filho sábio, ele vai alegrar. Por isso, como eu falei para você, a maior riqueza de uma mãe não é o dinheiro, é ver o filho no caminho certo. A maior alegria de uma mãe, Lenilson, Arthur, não é o dinheiro, é ela chegar num lugar e as pessoas começarem a falar bem do filho dela. As pessoas começarem a elogiar o filho dela. A mãe, ela se alegra com isso. Não é pelo dinheiro, mas é ter um filho andando no caminho certo. Cícero, há muitos anos atrás, quem era tu? A mãe não queria os filhos andando comigo. Vai sair com quem? Com Cícero. Deus me livre. Ninguém queria. Mudança de vida. O que é que aconteceu? As mães ligavam para mim e faziam o quê? Chama meu filho para andar contigo. Minha mãe, ela parou de chorar de tristeza e ela começou a chorar de quê? De alegria. De alegria. E eu lembro que eu indo para a igreja com ela, veio na minha mente, que agora eu lembrava disso. E um dia eu comecei a visitar a igreja com ela. Chegou na igreja, ela chorando, orando ao Senhor. E eu voltei para casa, olhei para ela e falei: e para a igreja tá bom, não é preciso chorar. Se eu chorar, eu preciso dentro da igreja. Precisa disso? Irmão, Deus disse: tá bom. No outro domingo, cara, cheguei na igreja, Deus falou, filho. Eu caí de joelho no meio da turma, tentando segurar a lágrima. Começou a palavra, eu chorando. Voltei para casa, ela falou: por isso, não chora. Esse rapaz, o negócio é diferente. Mas tudo isso era o quê? Motivo de quê? De oração, que ela tinha orado, joelho no chão, pedindo. E o filho sábio, ele traz alegria para sua mãe. Eu lembro do dia que eu bati na porta de casa, ela abriu a porta de casa, voltando da frente de um bar que eu tinha ido beber. E eu voltei para casa, quando eu bati na porta de casa, que ela abriu a porta, ela falou: esqueceu, que eu não esqueci nada. Ela foi: porque você voltou, disse: a partir de hoje eu bebo mais nunca. Amém. E ela olhou para mim e falou: mas como assim? Tu já me prometesse um monte de vezes que não bebia e bebe. Eu disse: mas hoje Deus falou comigo. Entrei na minha casa, fui dormir. Não tinha entregado minha vida ao Senhor ainda. E falei para ela: no domingo eu vou para a igreja com a senhora. Ela fez que vai mesmo, Senhor. E no domingo eu fui para a igreja com ela. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja com ela, o pastor começou a pregar, ela sentou na minha frente, eu com vergonha. Sentou ela, minha prima, na frente, eu fiquei numa cadeira de trás. Irmão, o pastor começou a falar só da minha vida. Aí eu já comecei a ficar indignado por dentro. Mas me trouxe para uma igreja e está falando da minha vida para o pastor. O pastor está falando da minha vida, foi ela que contou. E ela olhava para mim, era que me matava de vergonha. Minha prima olhava, eu dizia: meu Deus do céu. E eu olhei por dentro. Foi as duas que falou de mim. E eu fiquei meio indignado com aquilo.
Mas como é que o pastor sabe da minha vida? Não conhecia nada. E terminou a palavra, foi toda para mim, mas não abriu o coração endurecido, porque na minha mente foi ela que tinha falado de mim, pastor. E no momento que o pastor veio o apelo, dois jovens passou para frente e eu no coração falei, Deus, se passar o terceiro eu vou. Quando eu ia pensando no coração, o terceiro passou do meu lado, eu disse, vou não. Foi mãe que falou da minha vida, pastor. E eu não fui. Aí no outro domingo ela falou, vai comigo, eu disse, não, vou para outra igreja. Só agora eu vou para uma igreja onde ninguém me conhece. Porque lá ela não vai falar da minha vida, não. Foi ela que contou da minha vida, pastor. Mas eu cheguei nessa igreja, ninguém me conhecia. Lá foi situada. Aí eu disse, agora Deus, o negócio aqui está diferente. Ela não está aqui, aqui ninguém me conhece, como é que ele sabe da minha vida? Eu falei a Deus. Aleluia. Quando terminar o culto hoje, você primeiro corre lá na frente e dizer, eu quero Jesus. Terminou o culto, não teve apelo. Aí eu chamei uma irmã daquela igreja, falei, nessa igreja aqui não faz apelo? Ela falou, todo mundo faz, ela fez hoje. Mas como assim? Hoje eu quero, não tem? Ela fez, você quer aceitar Jesus? Quero, chama o pastor. Vamos chamar o pastor. O pastor dele fez, fala jovem, cabelo moicano, os brincos da orelha, não estava sem os brincos na orelha, mas ainda estava os buracos ainda. Ele olhou assim para mim e falou, você quer aceitar Jesus? Eu disse, quero. Aí ele, tem certeza? Eu tenho, pastor. Ele olhou para mim a segunda vez e falou, você tem certeza? E no coração, nenhum pastor pegou assim. O negócio está ruim. Aí ele pela terceira vez olhou para mim e falou, filho, você tem certeza? Eu novamente tenho, pastor. Ele falou, tá certo. Eu só estou perguntando a você pela terceira vez que eu quero saber da sua decisão, porque o que você está fazendo é com Deus, não é comigo. Eu falei, eu quero. Aceitei a Jesus, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, me contei para ela. Essa mulher chorou. Chorou. Sabe por quê? Porque quando ela sai de casa, querida, ela sabe, era 3, 2, 4 dias sem voltar para casa e ninguém sabia onde eu estava. Mas a partir daquele dia que eu entreguei minha vida ao Senhor, que eu voltei para casa, eu vi ela chorar de alegria. Então, por experiência própria, uma pessoa que está falando para você aqui hoje, por isso quando eu vou aconselhar jovem, falar de Deus para jovem, sempre eu falo para ele, filho, eu não te julgo pela vida que você vive. Porque o que as pessoas fazem é só olhar para as pessoas e falar, tu é isso, tu é aquilo, tu é um olhar, tu é maconheiro, tu é isso, tu é aquilo, todo mundo sabe julgar, mas não sabe o que a pessoa está passando. Eu, por muitos anos da minha vida, eu tentei mudar e eu não consegui. Não era porque eu queria. É fácil a gente olhar para uma pessoa e falar, não muda porque não quer, não é porque não quer. Há um mundo espiritual que é muito mais forte do que a gente. Há um mundo espiritual que nos cega de uma maneira que a gente não consegue enxergar a realidade da nossa vida. E eu creio que aquilo que eu passei a enxergar, eu creio que aquilo que eu passei a ver, eu creio que aquilo que eu olhei para mim e falei, não quero isso mais, foi através da oração da minha mãe que Deus abriu meus olhos. Eu creio que aquilo que estava me cegando, através de uma oração, através daquilo que ela botou o joelho no chão e começou a pedir ao Senhor, o Senhor começou a abrir os meus olhos e o mundo espiritual, aquilo que o diabo estava tentando fazer, as correntes começou a ser quebradas. Sabe o que eu quero dizer para você hoje aqui? Talvez, mãe, você está aqui hoje e fala, pastor, mas o meu filho, ele está vivendo uma vida que o Senhor nem imagina. E talvez muitas pessoas chegaram para você também, mãe, falando que o seu filho não tem mais jeito. Está alguém aqui hoje que falaram para minha mãe que eu não tinha mais jeito, entraram na mente dela, fizeram plano para ela, falando que eu ia morrer, que ia chegar só a notícia. Mas ela orou e Deus mostrou que nada para ele é impossível. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez, mãe, você está aqui hoje e você fala, pastor, mas eu já pedi tanto e não fez ainda. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Continua orando, as cadeias vão ser quebradas. Glória a Deus. Teu filho, em vez de trazer tristeza, ele vai trazer alegria. Aleluia. Porque para julgar tem muito, mas para abraçar tem pouco. Para dar uma palavra de conforto tem pouco, mas para condenar tem muito. Mas eu quero dizer para você, não é o que as pessoas dizem, é o que a Bíblia diz. Aleluia. É o que a Bíblia fala. Porque se fosse pelo que as pessoas dizem, eu não estava hoje aqui. Que fosse por aquilo que as pessoas falaram, que as pessoas disseram,
Não estava mais vivo. Mas nunca foi pelos que eles disseram. Eram os planos que Deus já tinha. Então, talvez, mãe, seus filhos não estão trazendo alegria. Continua orando por ele. Continua pedindo a Deus por ele. E um dia você vai, eu declaro em nome do Senhor Jesus e profetizo sobre a sua vida. E você vai declarar, eu e a minha casa. Você vai declarar mais forte ainda, eu e a minha família serviremos ao Senhor. A minha família é do Senhor. Seu filho vai chegar um momento que ele vai trazer alegria. A maior desobediência é o vício, é a ingratidão, é o desprezo que quebra o coração de uma mãe. Qual a mãe que gosta de ser desprezada? Qual é a mãe que gosta de ver o filho ser desobediente? A ingratidão, o vício, nenhuma mãe gosta. Isso quebra o coração da mãe. Mas mesmo quebrado, mesmo triste, continue orando. Continue pedindo. E vai chegar um dia de você declarar a sua vitória. Aleluia. Sua mãe, talvez ela não precise de presente caro. Talvez sua mãe hoje o que ela está precisando não é de dinheiro. Talvez o que ela está precisando é de um obrigado por tudo. É eu te amo. Talvez o que ela está precisando é você chegar nela e falar: mãe, me perdoe por todas as vezes que fiz você chorar. Talvez o que a sua mãe está precisando hoje: não, pastor, não dei um presente a ela porque eu não tenho condições. Eu queria dar um presente caro. Talvez sua mãe está precisando não é um presente caro. É ser lembrada. É você ter a oportunidade de ir lá e abraçar e falar: mãe, eu te amo. Desculpa pelas vezes que eu te fiz chorar. Desculpa pelas vezes que eu prometi. Talvez ela, às vezes, uma pessoa está precisando disso. Ser honrado porque merece. 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 Muitas vezes eu vejo filhos falando: ah, meu pai, minha mãe está velho, o pastor é tão chato. E eu fico imaginando quando a gente era criança, a gente não era chato, a gente não dava trabalho, a gente não fazia raiva. Agora, quando chega o momento de cuidar dos pais, muitas vezes a gente não quer porque fala que é chato. Mas quando a gente lembra o trabalho que a gente deu, querido. Minha avó, os meus avós, os pais dela, minha mãe, ela quem cuidou até dos dois irem embora, Deus levar os dois. Eu lembro que eles velhinhos já, morando com ela. E o jeito que eu tratava até minha avó, meu avô, às vezes minha mãe chegava nela, levava a comida dela, que era papo, ela não queria comer papo, ela falava: se a senhora não comer, eu vou chamar de ninho, porque eu não conhecia por ninho pela vida. Vai comer, eu quero que eu chame ela. Quando eu chegava assim, a avó, ela falava: tá bom, eu vou comer. Mas não era que ela tinha medo de mim, para você entender. Era o jeito que eu era com ela. Quando eu fazia: vó, a senhora tem que comer, ela ia comer. Vó, a senhora tem que fazer isso, ela ia fazer. E ela tinha orgulho de dizer para todo mundo que eu era bagunceiro. Eu digo para mim. Ela tinha orgulho de dizer para todo mundo: ele é um neto que eu nunca toquei nele. Todos eu dei nele, ele foi o único que não apanhou. E eu acho que foi o mais que bagunçado. Só que o bagunçado escondido dela. Quando era criança, eu era bagunceiro, mas ela nunca levantou o dedo para mim. Porque quando algum dos meus primos, meus irmãos, desobedecesse minha avó na minha frente, era uma briga dentro de casa. Ou era eu ou ele, eu não deixava. Eu lembro que quando, para encerrar, eu vim morar aqui em Recife com ela, eu morava em Maceió, eu morava com meu pai. Meu irmão uma vez desobedeceu a ela, eu estava dentro do quarto. E ele falou alto com ela: do jeito que eu saí do quarto, dei um bicudo da perna dele. Ela veio dizendo: que agora grita com ela de novo. Ele arrastou faca para mim. Ela penetrou no meio e disse: você pode vir, por favor, você gritar com minha mãe que vem de casa me espera. Sempre eu tive isso. Eu era ignorante, às vezes não fazia o que ela queria, mas o meu coração sempre eu tive isso. Tanto respeito com meus avós, minha mãe, meu pai. E sempre, hoje em dia, eu lembro quando eu vou para Maceió, meu pai de 60 anos, ele pede conselho a mim.
Minha mãe pede conselho a mim. Filho, tem coisa mais gratificante para a gente do que isso. Eu acho isso gratificante para a minha vida, pela vida que eu vivia hoje, ver meu pai pedir conselho a mim, minha mãe pedir conselho a mim. Eu acho isso gratificante. Mas uma coisa sempre eu lembro, que isso é Deus. Quando a gente honra a mãe, a gente está honrando a Deus. Quando você honra seus pais, lembre, você está honrando a Deus. Amém. Porque você está honrando o mandamento, não é de homens, é mandamento de Deus. Então honrar a mãe, lembre, honrar a mãe, honrar os pais, é honrar a Deus. Quando você honra a sua mãe e o seu pai, você está honrando o Senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar.